a educação que Roma fez e o que ela ensina. Os primeiros latinos foram camponeses, aos poucos enriquecidos e, alguns, tornados nobres na Península Itálica. Ali aconteceu, como em tantas outras partes do mundo, classes sociais que com o tempo chegaram a ser privilegiadas e separaram a direção do trabalho do próprio exercício do trabalho, separando com isso as forças produtivas mentais das físicas. Desempenharam antes funções úteis. Primeiro, entre os romanos, o trabalho é entre todos e o saber é de todos. Os primeiros reis de Roma punha com os súditos as mãos no arado e lavravam a terra, como entre os índios, como nos tempos de origens dos povos gregos. A educação dos camponeses latinos é comunitária e existe, difusa em todo o meio social, muito mais do que na Grécia. A educação da criança é uma tarefa doméstica na aurora da história do poder de Roma. Ela foi uma lenta iniciação. A educação da criança é uma tarefa doméstica. Na aurora da história do poder de Roma, ela foi uma lenta iniciação da criança e do adolescente nas tradições consagradas da cultura e servia à consagração da tradicionalidade quase venerada de um modo camponês de vida, simples e austero. A criança começava a aprender em casa com os pais, aprender em casa com os mais velhos. E quase tudo o que aprendia era para saber e preservar os valores do mundo dos mais velhos, dos seus antepassados. Essa educação doméstica busca a formação da consciência moral. O adulto educado que ela quer criar é o homem capaz de renúncia de si próprio, de devotamento de sua pessoa à comunidade. São as virtudes do campesinato de todos os tempos e lugares, o que dirige a primitiva educação de Roma, que exalta em verso e prosa a austeridade, a vida simples, o amor ao trabalho como supremo bem do homem e o horror ao luxo e à ociosidade. Ao contrário do que aconteceu cedo em Atenas, em Roma não há, de início, qualquer tipo de cuidado com a pura formação física e intelectual do cidadão ocioso, ocupado com pensar, governar e guerrear. A educação de uma comunidade dedicada ao trabalho com a terra foi durante séculos uma formação do homem para o trabalho e a vida para a cidadania da comunidade, igualada pelo trabalho. Quando o mundo romano de camponeses enriquece com os excedentes da terra e das pilhagens, quando o mundo romano de camponeses enriquece com os excedentes da terra e das pilhagens de outros povos, quando opõe classes sociais e inventa o Estado, ele ainda defende a criança de ser entregue cedo a alguma forma de educação estatal, militarizada, fora do lar. Entre os romanos, os primeiros educadores de pobres e nobres são o pai e a mãe. Mesmo os mais ricos senhores de escravos não entregam a um servo pedagogo ou a uma governanta o cuidado dos filhos. Quando o menino completa, aos 7 anos, o aprendizado cheio de afeição que recebe da mãe, ele passa para o pai, que não divide sequer com o mestre-escola o direito de educá-lo, ou seja, de formar a sua consciência segundo os preceitos das crenças e valores da classe e da sociedade. Em Roma, portanto, ao contrário do que vimos acontecer em Atenas e principalmente em Esparta, a família prolonga o poder de socializar o cidadão e, através dela, a sociedade civil estende o alcance do seu modelo em toda uma primeira educação da criança. A partir de Homero, no alvorecer da história grega, o ideal da paideia é o herói da polis. Na educação romana, o modelo ideal é o ancestral da família, depois o da comunidade.
Quando uma nobreza romana, enriquecida com a agricultura e o saque, abandona o trabalho da terra pelo da política e cria as regras do império de que se serve, aquele primitivo saber comunitário divide-se e força a separação de tipos, níveis e agências de educação. Quando há livres e escravos, senhores e servos, começa a haver um modelo de educação para cada um e limites entre um modelo e outro. Aos poucos, a educação deixa de ser o ensino que forma o pastor, o artífice ou o lavrador, e nas suas formas mais elaboradas, prepara o futuro guerreiro, o funcionário imperial e os dirigentes do império. O sistema comunitário de base pedagógica familiar compete com outros. Aos poucos, parece a oposição entre o ensino de educar dos pais, dos mestres pedagogos, que convivem com os educandos e os acompanham, prolongando com eles o saber que forma a consciência e que é a sabedoria, e o ensino de instruir, do mestre-escola, que monta no mercado a loja de ensino e vende o saber de ler e contar como uma mercadoria. O ensino elementar das primeiras letras apareceu em Roma antes do IV século a.C., um tipo de ensino que podemos identificar como secundário surgiu na metade do século III a.C. O ensino que hoje em dia chamaríamos de superior, universitário, apareceu pelo século I a.C. Mas durante quase toda a sua história, o Estado romano não toma a seu cargo a tarefa de educar, que ficou deixada à iniciativa particular, mas já não mais comunitária, como ao tempo em que os reis aravam a terra. Só depois do advento do cristianismo, por volta do século IV d.C., é que surge e se espalha por todo o império a escola pública, mantida pelos cofres dos municípios. Nos tempos do domínio de Augusto e de Tibério, a criança educada em casa pelos pais aprendia, depois de 7 anos, as primeiras letras na escola, loja de ensino, do Ludmagister. Aos 12 anos, ela estava pronta para frequentar a escola do Gramáticos e, a partir dos 16 anos, a do Lector. A sua forma mais simples, esta é a estrutura de educação que herdamos e conservamos até hoje. Do lado de fora das portas do lar, a educação latina em si separa em duas vertentes do que se pode aprender. Uma é a da oficina de trabalho, para onde vão os filhos dos escravos, dos servos e dos trabalhadores artesãos. Outra é a escola livresca, para onde vão o futuro senhor, o dirigente livre do trabalho e do Estado, e seu mediador, o funcionário burocrata do Estado ou de negócios particulares. Esta educação de escola, que os romanos criam em Roma, copiando a forma e alguma coisa do espírito dos gregos, espalham primeiro pela Península Itálica e depois por todo o mundo que conquistam na Europa, na Ásia e no norte da África. Do mesmo modo como o sacerdote, o educador caminha atrás dos passos do general. A educação do conquistador invade, com armas mais poderosas do que a espada, a vida e a cultura dos conquistados. A educação que serve longe da pátria aos filhos dos soldados e funcionários romanos, sediados entre os povos vencidos, serve também para impor sobre eles a vontade e a visão de mundo do dominador. Plutarco descreveu como Roma usou a educação para domar os espanhóis dominados. As armas não tinham conseguido submetê-los, a não ser parcialmente. Foi a educação que os domou. No próximo vídeo, educação, isto e aquilo e o contrário de tudo. Muito obrigada a todos e todas.